Boa noite a todos. O tema que a gente tem proposto no mês espírita sobre a família já é uma responsabilidade bastante grande da gente tratar. Então, agradecer à União Espírita do Rio Grande pelo convite e a recepção sempre tão gentil aqui da Sociedade Espírita Kardecista. José Raul Teixeira é o médium que mora em Niterói, ao lado lá do Rio de Janeiro, e Camilo, o autor dessa obra, Minha Família, o Mundo e Eu, é o mentor do Raul, né? A obra tem quase 260 páginas e a gente condensar ela é um trabalho para Emmanuel e não para Manuel. Mas aí a gente vai fazer aquilo que está dentro do nosso limite, né? Emmanuel sintetizaria essa obra em 3 frases, parágrafos, mas a gente precisa de muito mais tempo. Então, a opção foi de destacar alguns capítulos e nesses destaques a gente trazer para todos os irmãos um estímulo a que se possa fazer a leitura da obra por completo. Nosso irmão Camilo, ele teve o cuidado de abordar a questão da família nos mais diversos aspectos que a gente possa imaginar. Então, a leitura da obra com certeza vai trazer para a gente assim, um enriquecimento muito grande e uma compreensão melhor, né, da família, sobretudo nessa perspectiva que o Espiritismo tem de família, né? E a importância dela é tão grande, ao ponto que quando foi perguntado por Kardec se aos espíritos, né, que ditaram a codificação do Livro dos Espíritos, o que aconteceria se os laços de família se afrouxassem, né, se a família começasse a ter muitas dificuldades, e os irmãos responderam a ele que a gente correria o risco de retornar à barbárie. Então isso dá uma dimensão para nós da importância fundamental que a família tem, né, aqui nessa humanidade que nós compomos. É interessante a gente observar, e isso me chamou muita atenção, né, quando foi proposto o tema sobre o livro. Eu não tinha o livro, adquiri, fui fazer a leitura dele para poder escolher os temas a serem abordados. E é interessante a gente observar, e isso me chamou muita atenção, que o Camilo, o autor, ele não é que ele não traga assim novidades para a gente, né, a respeito da família, mas a forma como ele aborda e as questões que ele coloca são todas simples, às vezes assim parece tão óbvias para a gente, quando ele fala da importância das pessoas da família se conhecerem, das pessoas se respeitarem, das pessoas dialogarem entre si. Então a gente faz a leitura e fica pensando, né, mas qual é a novidade de tudo isso, né? A gente sabe que precisa fazer, precisa conversar, para conhecer o outro, é preciso conversar, estar junto, ter respeito para que haja uma boa convivência, mas ao mesmo tempo a gente vê que a família, na nossa sociedade, ela está num momento bem desafiador, bem difícil. E, infelizmente, uma boa parte delas não estão conseguindo ter, muitas vezes, né, o diálogo, o entendimento, o respeito, a compreensão, a tolerância. E aí, claro, quando a gente faz a leitura da obra por completo, a gente vai vendo que, apesar de parecer tudo assim muito óbvio e muito claro, são grandes dificuldades que a gente ainda tem para colocar, né, na prática.
O que é uma família, senão um grupo onde almas se reencontram? Como espíritas, a visão de uma família onde as pessoas vão se conhecendo à medida que nascem no corpo físico e que vão deixar de conviver para sempre no momento em que tiver o falecimento desse mesmo corpo físico, não é algo que a gente possa entender como razoável, né? Como espíritas, nós sabemos que lá na espiritualidade, na dimensão espiritual, antes de nós reencarnarmos aqui na Terra, toda uma organização, todo um planejamento meticuloso aconteceu. Então, o nosso irmão Camilo, ele diz que a gente não vai estar em famílias por acaso, aleatoriamente, ou na família errada, ou naquela que quando nós vivemos uma fase que é bem peculiar da nossa vida, que é a adolescência, a gente muitas vezes diz, né, que não pedimos para estar naquela família, né, que não pedimos para ter aqueles pais. E como os irmãos nos dizem, a gente suplicou para estar na família que está. A gente suplicou para estar com os nossos pais. Então, esse entendimento nosso, como espíritas, ele começa a abrir para a gente um horizonte diferente do entendimento de família. Quando a gente entende que nós pedimos para estar na nossa família e nós percebemos que ela não é realmente um lugar assim mais tranquilo do mundo, onde todo mundo se entende, onde todo mundo respeita a opinião do outro, a ideia do outro, onde a gente está ali se ajudando o tempo todo, isso na verdade faz parte da realidade da família, porque a gente pedir como espírito para estar numa família acontece porque quando estamos livres do corpo, na espiritualidade, o espírito tem uma consciência muito mais ampla da sua história. Então ele entende muito bem aquilo que ele já viveu, onde ele se perdeu, onde nós caímos, tropeçamos, nos equivocamos, às vezes gravemente, os prejuízos que nós causamos àqueles que conosco conviviam. Então, tendo essa clareza, a gente sabe que é necessário oportunidades, reencontros, para que a gente possa refazer esses laços que no passado ficaram, né, em convivências que não foram aquelas mais saudáveis. Então a gente vem à Terra nessa programação, nesse pedido, nesse planejamento, nos reencontrar. As nossas obras da codificação nos dizem que, em maioria, na nossa família, nós estaremos entre espíritos simpáticos. Então, estaremos entre espíritos que têm ali uma forma de ver a vida, valores, ideias mais próximas, né? Por isso, espíritos simpáticos. Mas também nos dizem, nos alertam, e o Espírito Camilo faz esse destaque nesta obra, que haverão alguns de nós, neste grupo familiar, que não teremos, com certeza, toda essa afinidade. Às vezes, poderá ser o caso de termos antipatias bastante acentuadas. E o Espiritismo, ele traz para a gente, né, como poucas filosofias são capazes de trazer, essa compreensão. Por quê? Ali, na intimidade daquele grupo em que nós reencarnamos,
vamos ter às vezes desafios tão grandes de irmãos no sentido de espírito, né? Não de irmão de ser irmão do outro, porque às vezes a nossa dificuldade vai ser com o nosso irmão, que nessa encarnação é nosso pai. Outras vezes a nossa dificuldade pode ser com aquele irmão que nesta encarnação está num papel de mãe. Às vezes pode ser realmente o irmão de sangue, né? Aquele que junto comigo está agora filho do pai e da mãe. Então, a gente vê nas famílias essas situações, né? Onde algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de convivência com as outras. E aí, a doutrina espírita nos mostra que essa é a grande oportunidade que a gente pediu e que a gente precisa, com a compreensão que o Espiritismo nos traz, aproveitar da melhor forma que estiver ao nosso alcance. Essa jornada toda começa quando se unem as pessoas que vão formar essa família, que vão dar início a ela. E o Espírito Camilo nos fala sobre a questão do matrimônio. Ele nos diz que também entre os cônjuges, e hoje a gente sabe que as famílias podem ter as mais diversas configurações, né? E essa não é a questão mais importante. O importante é a gente entender que famílias são as pessoas que se unem para viverem juntas e, numa boa parte delas, depois receberem ali os filhos, né? Seja pela via biológica ou pela adoção. Então ele nos diz que esses cônjuges que vão se unir, eles vão ter uma atração que vai fazer com que um se junte ao outro nessa jornada de aprimoramento, de crescimento que o Espírito vem fazer aqui na Terra. E quando existe essa união, quando se constitui essa primeira parte da família, ele nos mostra muito claramente que também esses espíritos, esses dois que vão se unir, eles vão ter afinidades e vão ter diferenças. Vão ter ali os pontos que são comuns e aqueles que às vezes são quase que opostos. E aí a gente para pensar, por quê, né? Porque a gente se une a alguém que às vezes é tão diferente da gente. Para a gente usar um exemplo mais concreto, às vezes um é aquele que, para gastar R$1, tem que ter uma justificativa excepcional. E um outro que nem tem noção de quanto tem lá na conta do banco, quanto recebeu, se já gastou tudo, se não gastou. Então, a gente observa como somos diferentes, aqueles que nos unimos, né? Ali pelo nosso sentimento que nos uniu, o sentimento nos une, mas as nossas características, o nosso perfil não é igual, não somos cópias um do outro. E se fôssemos exatamente iguais, né? Que monotonia seria, imagina, duas pessoas completamente iguais, né? Que aprender, o que exercitar de aprimoramento com duas pessoas que um pensa e o outro já sabe até o que o outro pensou. Então, nessa nossa conjugação dessas duas pessoas que estão formando a família ali na sua raiz, na sua origem, a gente vai ter então os primeiros desafios, que é a capacidade de nós convivermos com alguém diferente de nós. Como espíritas, sabemos que é muito natural essas diferenças e que quanto mais acentuadas elas se mostrem, mais a gente precisa ter a atenção de compreender que aí está para nós uma oportunidade. Nunca vamos estar em família num propósito de diminuir o outro, que é o nosso companheiro, de fazer brincadeiras pejorativas com as suas características,
Não é esse o propósito da família. Nem para o espírita, nem para qualquer outra, mas muito menos para nós, pela compreensão que a gente tem do que é a vida imortal do espírito. Então, se o outro tem dificuldades, e com certeza tem, porque aqui é um planeta de provas e expiações, próprio para espíritos imperfeitos, que somos todos nós, ou seja, com dificuldades. Então, se o outro tem dificuldades, qual é o propósito de eu estar junto dele, numa vida inteira, aqui, nessa oportunidade? É que a gente possa colaborar para que o outro supere as suas dificuldades. Vamos pegar o exemplo, apesar de ser uma casa espírita e falamos de uma vida espiritual, nós vamos pegar de novo o exemplo material da questão daquele que tem muita dificuldade de usar o seu dinheiro e daquele que tem muita dificuldade de controlar os seus recursos financeiros. Será que a gente não está junto nessa jornada para que um possa ajudar o outro a encontrar o equilíbrio? Será que a nossa tarefa não é, se somos aquele extremamente controlador, de aprender um pouquinho mais a usufruir dos recursos que a gente tem para poder desfrutar de uma vida melhor aqui? Somos espíritos, mas estamos encarnados num plano físico. Precisamos de usar os recursos que a gente tem para prover a nós o conforto e as facilidades que esse mundo nos oferece. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Aquele que tem a dificuldade de conseguir usar os recursos porque só pensa em reter, precisa aprender a desapegar um pouquinho e trocar o recurso por um conforto. Mas, obviamente, que aquele que tem uma dificuldade muito grande em controlar os seus recursos, precisa aprender também a fazer isso e achar esse equilíbrio de que o recurso, com mais cuidado, com mais atenção, com um zelo maior, ele vai proporcionar toda uma segurança para aquele que o possui. Então a gente tem aí um pequeno exemplo, muito simples, de como nós podemos fazer essa nossa evolução individual e conjunta ao mesmo tempo. Não é? O que tem mais dificuldade em se controlar vai aprender com aquele que controla bastante. E o que controla demais vai aprender a usufruir um pouquinho daquilo que, né, pelo seu esforço, conseguiu. Então é um pequeno exemplo, né? E assim a gente pode buscar vários outros que mostram para a gente o quanto é importante que os cônjuges, com respeito, com admiração, com reconhecimento da importância do outro na sua vida, colaborem para que o outro possa fazer a sua evolução. É para isso que nós estamos aqui. Repito, a evolução ela é individual e é intransferível, a gente sabe disso. Só nós podemos fazer a nossa evolução, mas com certeza que ninguém faz essa evolução sozinho. Nós estamos encarnados numa família, porque esse é o melhor lugar para a gente poder fazer o nosso exercício de amadurecimento espiritual, de aprendizado moral, de exercício de tolerância, de compreensão, de entendimento das fragilidades daquele que é o meu companheiro e que precisa da minha ajuda para poder se fortalecer, para poder se conhecer melhor. E nesse exercício de autoconhecimento, fazer ali as suas modificações. Então, a gente entende, né, isso, e o livro traz para a gente destaca a importância dessa ideia, né? Estamos juntos, não porque somos iguais, mas porque temos entre nós algo que nos une. A nossa união não é uma identidade absolutamente igual de um com o outro,
mas a diferença que nós temos de um para outro absolutamente não deve significar qualquer tipo de problema, né? E sim um meio para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer. Desses dois que iniciam a família, vão surgir depois os filhos, as crianças, os espíritos que antes de serem nossos filhos, e é muito importante que a gente tenha essa compreensão, né? São filhos de Deus. Não somos nós que criamos nossos filhos, né? Nós, na junção nossa, é possível que se crie o corpo do nosso filho, mas o espírito que vai habitar esse corpo é um espírito criado por Deus. Então, antes de tudo, é um irmão nosso, antes de ser nosso filho. E como espíritas, a gente precisa desenvolver muito a ideia, né, de que esse filho que está chegando para nós é um espírito que já viveu muito, que foi criado há milênios. Nós não temos a mínima noção de há quantos milênios o nosso filho foi criado por Deus, assim como não temos ideia da nossa idade espiritual. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque quando a gente entende essa ideia tão fundamental, a gente compreende que o nosso filho é uma consciência que já tem muito conhecimento, que tem um passado onde já fez muita coisa boa e onde já fez muita coisa que não foi tão boa assim, da mesma maneira que nós. Então, quando o filho chega, e o Espírito Camilo nos alerta também nesse aspecto, qual é o papel da família? É amá-lo, com certeza, né, de todo o nosso coração, mas junto com essa ternura, com esse carinho, com esse cuidado que a gente vai ter, certamente vai precisar estar presente um olhar muito atento, porque a tarefa dos pais é importantíssima na sociedade que a gente vive. É uma tarefa muito nobre, que é de orientar moralmente o espírito que Deus nos confiou. Então, vejamos o tamanho da nossa responsabilidade. Deus nos confia por uma encarnação inteira um filho dele, para que a gente o guie, para que a gente o oriente. A gente diz que filho não vem com receita, né, de como criar, com fórmula, e não vem mesmo. A gente sabe que não vem. Inclusive, quando a gente tem dois, a gente vê que a fórmula do primeiro absolutamente não serve para o segundo, porque cada um é completamente diferente do outro. Mas é muito importante que a gente tenha consciência, né, desse nosso papel. Como pais, nós vamos dar a esse espírito que reencarna a grande oportunidade dele dar os passos muito importantes que precisa dar no caminho da sua evolução. Todos somos espíritos imperfeitos, chegamos aqui na Terra com o propósito de sermos melhores do que nós somos nas encarnações anteriores, de reparar alguns danos que a gente causou também nesse nosso passado. E a oportunidade fundamental que a gente tem é no seio da nossa família. Porque quando, como pais, nós conseguimos cumprir o nosso papel, desde a mais tenra idade, nós vamos estar atentos ao nosso filho. Nós vamos ver se ele tem uma tendência a ser mais egoísta, se ele tem uma tendência a ser mais agressivo, ou se ele tem uma tendência de dividir melhor as coisas deles com o irmãozinho, com os coleguinhas. Então, qual é a nossa tarefa? Ela é muito óbvia, mas nem sempre a gente consegue estar atento a colocá-la em execução como deveríamos. É de, obviamente,
estimularmos as boas tendências e corrigirmos aquelas que não são tão boas assim. Então esse é um papel muito importante que a família tem. Do 0 aos 7 anos, o espírito está ainda num processo de ligação dele com o corpo físico, aproximadamente nessa faixa. Então, a perfeição de Deus é tão absoluta que ele já cria o espírito com essa etapa de vida, com esse processo acontecendo dessa forma, para que esse espírito, que é milenar e que traz todo um passado com ele, uma personalidade já muito bem definida, possa receber esses valores novos que a família vai transmitir, sobretudo nessa primeira infância, até os 7. Então, olha a oportunidade que a gente tem. Nós temos a oportunidade de ajudar um espírito que às vezes traz grandes dificuldades morais, a poder, dessa vez, fazer as suas correções. A gente vai precisar mostrar para ele a importância de respeitar o outro, o espaço do outro, o pensamento do outro, o direito do outro de ser diferente dele. Então são noções assim fundamentais que a gente precisa ter muito claro, né, quando nos unimos a uma outra pessoa e optamos por ter os filhos, dessa responsabilidade, para que quando a gente saia daqui e retorne à espiritualidade pelo fenômeno, né, da morte física, do nosso desencarne, a gente tenha a consciência tranquila. E aí a gente pode pensar, o que vai ser essa consciência tranquila? Vai ser somente se o meu filho for uma pessoa bem-sucedida? Mas bem-sucedido aqui na Terra, muitas vezes, é só uma questão de aparência, de status social, de aquisição de bens, de patrimônio. Não é esse o objetivo que o Espírito vem aqui para a Terra para alcançar. Aqui nós estamos para alcançar uma elevação moral e intelectual. Esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos partir daqui como pais com a consciência tranquila, se nós tivermos feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance, para que o nosso filho tenha alcançado esse objetivo, quando ele retornar também à espiritualidade. Então essa é a nossa grande tarefa. Então o livro, ele nos alerta para isso, e toda a codificação espírita, na verdade, nos chama sempre a atenção para isso, né? A grande responsabilidade que os pais têm na orientação dos espíritos que Deus confia a eles. Porque vamos pensar, como é que a nossa humanidade da Terra vai evoluir se não for pela nossa educação? Mas é claro que a educação que vai trazer a nossa evolução de uma maneira mais vigorosa é a evolução moral. A intelectual é importantíssima, com certeza, mas a moral é aquela que vai fazer com que eu, tendo a intelectualidade, eu use ela em benefício do outro. De que vale eu ser uma sumidade, alguém com uma grande capacidade intelectual e não ter empatia, que é a característica de me colocar no lugar do outro? Não ter indulgência, que é a característica de saber reconhecer que o outro, tendo uma dificuldade, não cabe a mim julgá-lo, cabe a mim buscar compreender a sua dificuldade e auxiliar para que ele consiga superá-la. Então, se eu tenho um QI elevadíssimo,
ele em absoluto me garante que eu vá ter indulgência, que eu vá ter empatia, solidariedade, tolerância. Nada disso um QI elevado me garante. Mas uma educação moral de qualidade que eu recebo lá nos valores que a minha família me transmite, essa sim, essa vai fazer com que eu consiga ser, quando sair aqui da Terra, um espírito bem melhor que quando eu aqui cheguei. Então nós estamos todos, né, nessa jornada de evolução, de crescimento. É uma jornada onde esse crescimento não tem que ser medido em relação ao outro, né? Ele tem que ser medido em relação a mim mesmo. Eu tenho que ter a preocupação de pensar se eu estou evoluindo como pessoa. O meu companheiro, o meu cônjuge, o meu filho, os meus amigos estão fazendo a mesma jornada. E é claro que se a gente puder ajudar todas as pessoas a fazerem essa mesma ascensão, vai ser muito melhor, né? Vai ser muito bom para nós. Mas a família tem esse papel muito importante. Então, que a gente possa, assim, nesse cuidado, estarmos atentos desde cedinho, né, aos nossos filhos. E como é que a gente vai conseguir observar as tendências dos nossos filhos pequenos, por exemplo? Se nós não brincarmos com eles, se nós não interagirmos com eles, se nós não conversarmos com eles, como é que a gente vai saber como é que o nosso filho é? A gente vai esperar que venha da escola uma nota, uma anotação na caderneta, um chamado para a gente tomar conhecimento de que o filho fez isso ou fez aquilo? Ou a gente vai já dentro da nossa casa, nessa interação tão indispensável com os nossos pequenos, fazer essa observação? A gente tem que se perguntar essas coisas, né? Para a gente saber qual é o papel nosso como família. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. O mundo modificou muito nos últimos tempos, tudo parece ter ficado muito veloz. A sociedade exige da gente muito. As questões materiais nos absorvem, né, de uma maneira muito forte, até na quantidade do nosso tempo durante um dia. Mas aí a gente precisa pensar, se a nossa quantidade de tempo talvez não seja aquela que a gente gostaria, nós vamos cair no questionamento a respeito da qualidade. Se eu não tenho tanto tempo para estar com os meus filhos, o tempo que eu tenho, eu estou utilizando ele como eu deveria? Ele está sendo produtivo? Eu estou conseguindo brincar um pouquinho com meu filho pequeno? Eu estou conseguindo, de alguma forma, conversar com meu filho que está ali na puberdade, naquela fase, né, em que o corpo começa a se modificar mais acentuadamente, para poder perceber quais são as dificuldades, como é que ele está encarando essa mudança, está trazendo sofrimento, está trazendo alegria, está trazendo preocupação. O que isso tudo está fazendo com a cabeça do meu filho ou da minha filha? Eu preciso de um tempo para saber isso. Eu preciso de um tempo para estar junto com aquele que eu combinei lá antes de reencarnar que estaria aqui comigo e que veio para cá na confiança de que teria o meu apoio, o meu suporte, o meu entendimento, o meu estímulo e, obviamente, que também os puxões de orelha, simbolicamente falando, né? As correções, as conversas mais sérias. Mas para isso a gente precisa de um tempo. Então, é fundamental que a gente encontre esse tempo. E ainda que ele seja pouco, que ele seja bem utilizado. Então, para a gente completar, existe um autor
chamado Adeilson Salles. Pois, se alguém quiser, a gente repete aqui no final, individualmente. Ele é um palestrante espírita, um psicanalista, lá de Guarujá, em São Paulo, e ele tem várias obras editadas até pela nossa Federativa do Rio Grande do Sul, tanto infantis quanto infanto-juvenis, que são muito boas assim, para ajudar tanto os filhos como a gente nessa tarefa tão desafiadora que é a educação. Ele tem vídeos também que são muito interessantes, palestras, entrevistas, onde ele também tem uma preocupação muito grande com os pais, porque ele é pai e ele faz palestras pelo Brasil inteiro, falando com jovens, porque vê a dificuldade que os jovens estão passando em toda essa transformação que o nosso mundo está vivendo, que é tão acelerada, que é tão rápida. Então ele vai a escolas. O Márcio estava comentando comigo aqui no início, antes da nossa atividade, que ele já esteve aqui, Márcio, mais de uma vez, na casa em Rio Grande, e é uma pessoa que tem muito conhecimento dessa dinâmica da família e, sobretudo, dos jovens e as suas dificuldades e os desafios que eles vivem. Então fica para os irmãos essa sugestão, que a gente leia o livro do nosso irmão Camilo por completo, para a gente ter uma ideia da preocupação que ele teve nessa obra sobre a família. Ele tem algumas palavras que são um pouco diferentes do que a gente está habituado, mas isso dá um charme ali para o livro. Ele tem um capítulo que é os esponsais de teus filhos. Traduzindo, a nora e o genro, aqueles que vão ser a nossa família num âmbito mais expandido. Até isso, ele coloca ali como um capítulo, um destaque, do enfoque da família para a gente pensar, Então, ele coloca na obra esse detalhe e a gente vê assim o quanto ele realmente se preocupou para que a gente reflita sobre todos os papéis que a gente tem numa família, não é? Para que a gente saia daquela ideia assim mais estereotipada e tão precária, da sogra que não é boa, que persegue lá o genro ou a nora, que quer que a nora seja igual a ela, que cuide do filho como ela cuidava. Então ele traz toda assim uma abordagem para a gente compreender que se nós formos bons sogros e boas sogras, provavelmente nós vamos ter ótimos genros e noras. Então ele faz com que a gente pense sobre isso, que a gente saia daquele papel de quem reclama, que aquele que está chegando para casar com a nossa filha ou com o nosso filho tem que ser aquele modelo de pessoa que a gente acha que tem que ser, para a gente poder compreender que são espíritos tão imperfeitos quanto nós, e que com certeza vão ser melhores genros ou melhores noras, quanto melhor nós formos capazes de acolhê-los junto da nossa família. Então, ao fim e ao cabo, se a gente pensar, são ideias muito simples, muito básicas, muito assim, elementares, mas que nem sempre a gente consegue colocar em prática, essa vivência assim, mais simples, mais básica, mais elementar, e por isso a gente às vezes tem tantas dificuldades na nossa convivência em família. Então, agradeço muito aos irmãos por me ouvirem, por receberem essa mensagem. Desejo a todos assim que sejam muito felizes junto às suas famílias, como avós, como pais, como filhos, como irmãos, tios, sobrinhos, não importa o papel da gente, que na condição que a gente esteja na família, a gente saiba que estamos fazendo o nosso melhor. E fazendo isso, a gente vai estar cumprindo o nosso papel de ajudar o outro a evoluir. Estamos aqui para isso, A evolução é individual, mas ela também é conjunta. Então, que a nossa influência nesse conjunto que é a família possa ser a melhor possível. E aí nós todos vamos voltar
para a espiritualidade, com a nossa consciência tranquila. Fizemos o melhor que a gente podia. Então, que Deus abençoe, né, a todas as nossas famílias. E a família da Sociedade Espírita Kardecista hoje, em especial, que o ano que vem vai fazer um aniversário muito, muito diferente, né? 140 anos. Então, que a gente possa estar aqui em 2027 para celebrar os 140 anos da família Sociedade Espírita Kardecista. Obrigado.